Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da terceira fase da UBI de 2021, e o nome dele é cubo e quadrado. O número 729 tem uma particularidade interessante. É ao mesmo tempo o cubo e o quadrado de um número inteiro. Então ele é igual a 27 ao quadrado e também é 9 ao cubo. Outro número com essa particularidade é 9.096. Não, 4.096, perdão. Que ele é 64 ao quadrado e 16 ao cubo também. Sua tarefa é, dados dois números inteiros A e B, determinar quantos números no intervalo entre A e B são ao mesmo tempo cubo e quadrado de um número inteiro. A primeira linha da entrada contém o inteiro A, o limite inferior do intervalo de interesse, e a segunda linha contém o inteiro B, o limite superior do intervalo de interesse. A e B fazem parte do intervalo de interesse, então o intervalo é entre A e B inclusivo. Seu programa deve produzir uma única linha na saída contendo um único inteiro, a quantidade de números que são ao mesmo tempo cubo e quadrado de um número inteiro, para todos os números do intervalo de interesse. Então, o mais importante aqui, na verdade é a única restrição que tem, né? Mas o importante é se comentar sobre ela, é o fato de que o limite máximo para A e B é 100 milhões, que é um número bem grande, inclusive foi por isso que eu escolhi essa questão, para gravar uma aula sobre, né? Porque apesar da tarefa ser muito simples, como o limite máximo é bem grande e calcular raízes é uma operação custosa, esse problema acaba virando mais um problema de otimização do que de lógica pura, outra coisa que seria, né? Então vamos começar com o que seria uma solução mais intuitiva, que seria receber aqui a entrada, né? Então eu vou declarar A e B, ao invés de usar esses nomes como chão, já que A é o limite mínimo do meu intervalo, e teto, já que B é o limite superior. Então, dando uma matematizada mais nos nomes, também deixando mais descritivos. E aí, ao invés de separar uma única linha de entrada, como a gente faz com bastante frequência, dessa vez A e B, chão e teto aqui, cada um vai vir na sua própria linha. E aí, uma linha inteira eu vou converter para inteiro. Esse é o chão. Segunda linha inteira eu vou converter para inteiro. Esse é o teto. Eu quero contar quantos são os números que são cubos e quadrados, então eu vou ter um contador aqui. Começando com zero. Aí o mais intuitivo seria fazer um for, né? Para todos os números no intervalo de chão, que é sempre inclusivo, teto, no range é exclusivo, então mais um para incluir ele. E eu vou fazer o seguinte, ó. Se o número for o quadrado de um número inteiro e o cubo de um número inteiro, então eu vou incrementar nesse computador, se não for, eu só vou pro próximo. Para verificar se um número ele é um quadrado perfeito ou um cubo perfeito, primeiro eu tenho que lembrar que no Python não tem um operador de raiz, mas isso é compensado com o fato de que eu posso fazer exponenciação com fração. E a matemática nos diz, né, que elevar um número a uma fração, ainda mais se o numerador for 1, é essencialmente a mesma coisa que tirar a raiz denominador desse número. Então, no caso, elevar a 1/3 é a mesma coisa que tirar a raiz, o denominador é 3, então a raiz cúbica desse número. Elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Então perceba que não tem o operador de raiz, mas ele não é necessário porque eu posso compensar com o operador de exponenciação. E aí a segunda coisa que é importante observar é o fato de que independentemente desse número ser um resultado inteiro ou não, ele vai ser retornado como um número float. Então mesmo se você pegar a raiz quadrada de 64, que é um número inteiro, né, é 8, ele vai virar um número float 8. É 8.0 no caso, né? Então pra saber se esse número, se essa raiz, ela é um quadrado perfeito, eu posso fazer o seguinte, ó. Ou pelo menos intuitivamente eu posso, mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Eu posso pegar esse resultado da operação, elevado a meio, e elevar ao quadrado de novo. E ver se isso é igual ao meu número original.
parece que eu tô fazendo instantaneamente desfazendo a minha operação. Então, obviamente, em todos os casos vai dar que isso aqui é sim igual a número. Mas na verdade isso só é verdadeiro quando esse quadrado, essa raiz quadrada, é um número inteiro. Porque, teoricamente, se esse número é um inteiro, então na hora de converter para inteiro eu não vou perder nenhuma precisão. E o que eu vou levar ao quadrado é realmente a raiz quadrada do meu número. Agora, se esse resultado aqui ele for um número quebrado, na hora de converter para inteiro, eu vou arredondar ele para baixo. O int sempre arredonda para baixo em caso de float. E aí o número que eu vou elevar ao quadrado não é o que eu tinha calculado como uma raiz quadrada, resultando em um número diferente. No caso disso não ser, então, o meu número, eu vou pular a operação de incrementar o contador que eu ia fazer. E também eu vou fazer a mesma coisa caso o cubo da raiz quadrada, no caso, o cubo da conversão para inteiro da raiz cúbica do meu número for diferente do meu número. Aí eu incremento o meu contador de cubo e quadrado só se o número ele for quadrado perfeito e cubo perfeito ao mesmo tempo. E aí no final é só printar conte cubo e quadrado. Vamos ver se funciona. Então, limite mínimo 64, limite máximo 729. Deu 0. Por quê? Apesar do Python, ele, na teoria, né, conseguir fazer raiz quadrada e raiz cúbica, essas operações que envolvem divisão em números quebrados no geral, elas não são muito confiáveis, porque todo número, no fim das contas, ele é guardado como uma sequência de vários bits, né? E aí na programação, com os números floats em específico, esses bits eles vão ser divididos para as casas decimais e para a parte inteira, né? Quando uma raiz quadrada ela é quebrada, na verdade isso é até um teorema interessante. Toda raiz quadrada que não é um quadrado perfeito é um número irracional. Então ele vai ter tipo infinitas casas decimais com nenhum padrão específico. E o Python, todas as linguagens na verdade, o Python inclusive, não conseguem guardar infinitas casas de precisão como resultado de uma operação, né? Eles calculam até um certo ponto. Até quando o resultado de uma raiz cúbica, às vezes até quadrada dá errado também, mas principalmente raiz cúbica e denominadores maiores, né? É um número inteiro, ele vai só aproximar desse número inteiro. Então, tipo, ao invés, no caso aqui do 64, a raiz cúbica dele é... Ah, não tá aqui. Bom, o 729, então, a raiz cúbica dele é 9. Isso tá aqui. No caso do 729, ele fez 729 elevado a 1/3. Aí ele aproxima 9, mas nunca chegando no 9, então ele vai ficar tipo 8,999999999 infinitamente até um certo ponto. E aí esse número vai ser arredondado para baixo pelo int, resultando em 8. 8 ao cubo de fato não é 729. E aí essa operação aqui, às vezes essa vai dar errado também, mas essa quase sempre vai dar errado para determinar se o meu número ele é um cubo perfeito, porque mesmo que ele seja, o jeito que o Python calcula a raiz cúbica não é matematicamente preciso e de fato é impossível que ele seja, por causa que as variáveis são guardadas em uma quantidade finita de bits e raízes elas podem ter até uma quantidade infinita de algarismos. Então o que a gente pode fazer para conseguir resolver esse problema? Já que pegar os números e calcular raiz quadrada e raiz cúbica não está funcionando, é aplicar uma lógica inversa. Então a gente pode começar com os números que são pequenos, mas que elevar ao quadrado e ao cubo
daria no intervalo de 64 até 729, por exemplo. Daria no meu intervalo de chão até teto. E aí ver quantos números que são pequenos eu consigo elevar para dar nesse intervalo. E quais são os números que eu consigo alcançar elevando algum número ao quadrado e outro número ao cubo. Mas já que eu já estou nessa lógica de otimização, eu posso perceber outra coisa também, que é o seguinte, ó. Por que 729 é um quadrado e um cubo ao mesmo tempo? E também 4096. Isso é porque... Vou fazer um comentário aqui. Se você for ver o que é 27 ao quadrado, o que é 9 ao cubo, você vai ver que na verdade esses são literalmente a mesma conta. Não é à toa que eles têm o mesmo resultado. Por quê? Setecentos e 29 é igual a 27 ao quadrado. E também ele é igual a 9 ao cubo. Mas o que é 27? 27 é 3 ao cubo. E aí isso eu estou elevando ao quadrado. E aí o que é 9? O 9 é o 3 ao quadrado, que depois eu estou elevando ao cubo. Mas independentemente de eu elevar ao cubo primeiro e depois ao quadrado, ou ao quadrado primeiro e depois ao cubo, a matemática me diz que eu tô... Se eu elevar um número e elevar de novo, é só multiplicar os produtos, né? Então, tanto em 27 ao quadrado quanto em 9 ao cubo, eu tô elevando 3 a 6. 4096 é a mesma coisa. No caso, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, esse aqui é 4 ao quadrado ao cubo. A raiz quadrada de... Não, a raiz cúbica de 64 é 4. Então, é 4 ao cubo ao quadrado. 729, ele é, então, cubo e quadrado ao mesmo tempo, porque ele é um número pequeno, que é 3, elevado à sexta. 4096 também, ele é um número pequeno, elevado à sexta, que é 4. Então o que eu posso fazer no meu código? Aproveitando já que eu vou aplicar essa otimização de pegar números pequenos e elevar, ao invés de pegar números grandes e tirar a raiz. Ao invés de testar ao quadrado e ao cubo, eu posso só pegar o número e elevar a 6, já que eu sei que é disso que se trata a minha operação, e ver se esse número elevado está dentro do alcance do meu máximo e do meu mínimo. A partir do momento que eu bato num número que não está dentro desse alcance, o próximo, que vai ser maior ainda, eu sei também que não vai estar, e aí eu posso parar a minha operação. Então o que eu vou fazer? Ao invés disso aqui. Eu vou contar, ao invés dos números que são cubo e quadrado, as raízes que elevado a 6 estão no meu intervalo de chão e teto. Eu preciso de um número inicial para minha raiz, que pode ser 1. Mas se eu quiser agilizar o processo, eu também posso ter certeza que o menor número que elevado ao cubo vai estar dentro do meu... Elevado ao cubo não, agora é elevado à sexta, né? O menor número que é elevado à sexta, tenho certeza que vai estar dentro do meu intervalo, é no mínimo a raiz sexta do meu chão.
Aqui eu posso perder precisão. E eu vou perder precisão, porque eu tô levando agora a 1/6. Mas não tem problema, porque eu vou passar por esse valor de raiz que vai ser menor do que realmente a raiz sexta. E caso a raiz sexta seja um número inteiro, eu vou passar por ela de novo quando eu incrementar a minha raiz. Porque o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Enquanto o chão for menor ou igual à minha raiz elevado a 6 e a raiz elevada a 6 for menor ou igual ao meu teto, eu vou incrementando meu contador de raízes. E eu incremento também a minha própria raiz. Assim que eu bater num valor de raiz que não está nesse intervalo, eu sei que a próxima também não vai estar. Então aqui já acabou já. Aí eu pinto meu contador de raízes. Vamos ver se agora vai então. Agora sim, ó. Se eu chego no número 4 e elevo 4 à sexta, o Python faz essa conta com 100% de precisão. 4 à sexta. Agora, se eu pegar o que é 4 à sexta e tirar a raiz sexta, essa conta aqui ele vai fazer errado. Então eu não posso confiar nessa conta aqui. Mas nessa eu posso confiar. Então assim o meu código funciona. Mas me baseando em pegar os números e elevar a meio e depois a 1/3, matematicamente funciona, só que computacionalmente não funciona. 3.000 e 5.000. Opa! Ah, eu acho que já sei. Acho que aqui. Vou até fazer aqui, ó. Três mil elevado a 1/6 é 3,79. Então é só 4 pra cima que tá dentro desse intervalo. Como o int arredonda pra 3, 3 à sexta tá fora do intervalo, isso aqui não roda nenhuma vez. Então eu acho que aqui, ao invés de usar puramente o int para arredondar para baixo, eu vou fazer um ceil. E arredondar para cima. Opa. 3.000, 5.000. Aí, ó. Resposta é 1. Ele chegou a rodar esse loop porque o primeiro valor que ele testou estava sim dentro do intervalo. Se arredondar para baixo, pode ser que o número não esteja. Acabou os casos de teste, mas também antes de acabar a aula, só queria mostrar a beleza desse algoritmo aqui, que é o fato de como eu estou testando números pequenos em sequência. E toda raiz que eu testo é certeza que vai dar uma raiz que é válida. Esse código aqui ele é rápido, ele é ótimo. Então se eu for de 1, que é o mínimo, até 100 milhões, que é o máximo, você vê que eu vou chegar na minha resposta, que é 21, rápido. Além do fato de fazer o raciocínio inverso não funcionar, mesmo se ele funcionasse, ele seria bem lento. Então essa solução aqui realmente é a melhor maneira. E eu espero que você tenha entendido. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Essa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.